Pessoal, não perca tempo, busque autoconhecimento. Bom, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre metafísica da saúde e sintomas. Sintomas é tudo o que eu sinto, tanto físico, emocional, mental, que me traz algum tipo de desconforto, de dor, de sofrimento, de autorreflexão, porque diante da dor, do sofrimento, do sintoma de modo geral, a gente para e observa e vê se daquele modo que eu estava levando a vida é o melhor modo para eu conduzir as coisas, ou se é por ali, se eu não tenho que mudar o caminho. É a metáfora do carro, né? Se você está se propondo a fazer uma viagem e de repente você percebe que o carro apresenta algum defeito na parte mecânica, por exemplo, você vai se perguntar se você deve continuar seguindo aquela viagem, se mesmo fazendo algum reparo, se o carro dá conta do trajeto que você tem que percorrer, se não é melhor mudar de planos, né? Então o nosso corpo é o nosso veículo nessa vida física e a gente precisa cuidar dele, porque sem esse veículo a gente não se manifesta aqui nessa dimensão e a gente não consegue concluir o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa missão. Então o corpo fala com a gente, ele apresenta sintomas. E esses sintomas, eles vão falar de algo que está além do físico, que por isso que chama metafísica da saúde, ou linguagem do corpo. Aí depende de autor para autor, né? Porque tem tamanha importância a gente compreender o que o nosso corpo está falando. Existe uma sabedoria interna e nós andamos muito ocupados com a nossa mente mais imediatista, atrás de objetivos que nem sempre são aqueles que têm a ver com a nossa essência. Então essa ocupação excessiva, essa distração excessiva acaba fazendo com que a gente precise de um sintoma para perceber a necessidade de mudar. Eu gosto de associar esse conhecimento da metafísica dentro de uma visão mais sistêmica. Então, todo problema físico ou emocional, que muita gente chama de doença, por exemplo, que é um dos sintomas possíveis, né, a doença física, estão relacionado a uma desordem interna, que está relacionado a um padrão de comportamento que eu não conheço em mim mesmo, mas também está relacionado a uma dificuldade relacional. Então é importante a gente conseguir linkar o sintoma com o padrão nosso psíquico e com as nossas dificuldades relacionais. Aí sim a gente consegue aproveitar essas informações para fazer uma mudança que nos libere desse aprisionamento que a falta de autoconhecimento traz, né? Tanto é que tem um cara que falou que a verdade vos libertará, não é mesmo? E outro cara, que aí vem um pouquinho antes dele, né, que é Sócrates, que falou do conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa olhar para o nosso corpo como um manancial de informações que pode falar muito sobre mim e sobre o meu sistema familiar e sobre o meu sistema relacional, tá? Bom, eu quero falar um pouquinho, eu sinto que a maioria das pessoas que eu converso tem problemas de dor de cabeça, enxaqueca ou algum problema relacionado à parte neurológica. E qual seria, de maneira geral, as palavras-chave relacionadas a essa área do meu corpo? Essa área é a área de comando do meu corpo. O meu cérebro, ele orienta as minhas decisões, ele controla, né, todas as funções do meu corpo. Então, na metafísica, problemas na cabeça ou no cérebro, dores, enxaquecas ou doenças nessa região, tem a ver com o meu controle, com a minha necessidade de controlar. E tem a ver também com problemas ligados à minha individualidade. Então, muitas vezes eu fico tentando tudo controlar por me sentir inseguro em relação à minha própria individualidade. Tem a ver também com medos, né, do futuro, inseguranças, medo de mudança,
Então, a tentativa de controlar, ela parte desse medo de eu tentar, de algum modo, evitar que algumas coisas aconteçam, ou que as coisas aconteçam do jeito que a minha mente pequena compreende como sendo necessário. Então, qual é a saída, né? A saída é esfriar a cabeça. A saída também, e essa metáfora de esfriar a cabeça, né? Porque diz assim, quem esquenta a cabeça é fósforo e morre queimado, né? Isso é uma citação que eu tenho aqui de um livro muito bacana, que chama Quando a Boca Cala, o Corpo Fala. E faz todo sentido. As pessoas que são muito cabeça quente costumam ter problemas de cabeça, dor de cabeça, enfermidades nessa região. Então, elas precisam fazer a seguinte pergunta, né? É possível controlar os acontecimentos da vida? Nós temos alguma chance de controlar o comportamento das pessoas e ter êxito nessa tentativa? Então, se a gente está caminhando de uma forma que é mais do mesmo, que eu não vou ter eficácia nenhuma nesse padrão e só vai me trazer problemas e somatizações, então eu tenho que me perguntar, por que eu continuo fazendo isso, né? E aí eu tenho que ir na raiz das minhas emoções e dos meus sentimentos. Então eu preciso vasculhar o meu inconsciente para saber a raiz disso tudo. Da onde vem esse medo? O que será que me escapou ao longo da vida? Que de algum modo eu fico me cobrando, como, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E passa por uma grande insegurança da individualidade. Então pode estar relacionado a situações de rejeição, por exemplo, de abandono, né? Então, aonde a gente fica puxando para nós a necessidade de agir no comportamento das pessoas que possam nos abandonar, que possam nos deixar. Então, assim, o convite sempre vai ser autoconhecimento, porque racionalmente eu não vou conseguir meramente chegar e falar, eu tenho esse sintoma, então já vou deixar de ser controlador. Eu preciso compreender o medo por trás desse meu padrão de controle. E esse medo precisa ser acessado. Então eu tenho que sair da esfera intelectual e racional e ir para as minhas emoções e sentimentos. Aí sim eu vou conseguir, entrando em contato com elas, fazer essa transformação e dar um novo significado para as experiências do passado. Se, na verdade, alguém pode nos abandonar, a única pessoa que pode nos abandonar, o único ser que pode nos abandonar, vamos dizer assim, somos nós mesmos. Porque a gente fica identificado com a individualidade. A gente fica identificado com a nossa personalidade atual, com aquilo que é transitório, a gente fica achando que a gente é isso, né? Então, enquanto eu estou achando que eu sou isso, por isso que eu falei da mente pequena, eu não consigo soltar, porque o movimento de controle está relacionado com o medo. E o movimento de soltar, de me entregar para as experiências, está relacionado com a confiança, com a fé. Então, tudo em maneira assim, essencial, qual que é a origem desse padrão? Eu conseguir sair de um âmbito de identificação meramente da personalidade, da individualidade, para uma percepção de que eu e o todo somos um só. Então, assim, se eu sou eterno, se eu estou só passando uma experiência aqui na Terra, para que eu preciso controlar? Eu só preciso confiar. Confiar que eu estou conectada com a essência de tudo. E que tudo posso, desde que eu esteja me conectando com a minha essência, né? Quem não pode nada é o ego, é a personalidade transitória, que tem fim, né? Que vai terminar, que tem só um papel para cumprir. Então eu preciso me desidentificar desse eu pequeno e caminhar para essa conexão com o meu eu maior e com a essência que é cósmica, que é infinita, que é eterna. Então o processo de espiritualização, que não tem nada a ver com religião necessariamente, é você lembrar do que você é e você se conectar com o que você pequeno, personalidade. E aí você começa a perceber que, olha, quer saber? Na vida terrena, a única coisa que eu posso ter certeza é a impermanência da vida. Então, eu abro mão de controlar e eu passo a confiar. E porque confio e estou conectado, estou presente e atraio tudo o que eu preciso para viver aqui, né? Então, esse atraio não é uma atitude passiva,
é uma atitude receptiva e proativa. Percebe a mudança? Né? Porque tem aquela frase complementar, ajuda-te que o céu te ajudará. Então eu preciso fazer um movimento de estar receptivo, mas também estar ativo, conforme a minha essência. Entende? E não ficar numa ação de preocupação que a minha personalidade tende a ficar quando eu estou identificada com ela. Compreende? Então, bom, eu quero fazer um convite para que todo mundo que queira buscar mais autoconhecimento e também para terapeutas que trabalham no sentido de ajudar as pessoas no seu processo de autoconhecimento, a participar de uma palestra que a gente está convidando aqui uma pessoa que é autora de livros dentro desse assunto, da metafísica da saúde e linguagem do corpo, que é a Cristina Cairo. Então nós do Samadhi estamos trazendo a Cristina para o nosso espaço, mais uma vez, né? E com uma palestra muito interessante, com assuntos diversos, e o legal, muita coisa legal da Cristina, mas uma coisa que eu admiro, é esse lado muito intuitivo que ela tem. Então ela sente o grupo presente e vai trazendo os assuntos conforme a necessidade do grupo, porque ela está muito conectada com o consciente coletivo e o inconsciente, né, das pessoas. Então ela vai trazendo essas informações. E é dinâmico, porque todo mundo que tem alguma dúvida pode estar fazendo uma interação com ela na hora, é muito legal. E nós vamos fazer também uma feira holística, que vai dar oportunidade para pessoas que são artesãs mostrarem o seu produto, e sempre no sentido de atender a necessidade humana, da utilidade, mas também a saúde, o bem-estar, a beleza. Então são aspectos que a gente valoriza nesse evento. E o lugar é maravilhoso, né? É no espaço de evento Vila do Lago, que é todo cercado por verde. Então vai ser uma noite bem agradável, um entardecer, um final de tarde agradável, em que vocês possam estar chegando e vivenciando ali com a gente nessa feirinha, e também com a Cristina Cairo, que tem muito conteúdo para passar para vocês e vai ajudar bastante nesse processo de autoconhecimento. Bom, pessoal, fica aí o convite, e eu agradeço a audiência e até a próxima semana. Um beijo grande. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir.